Cara, é aquilo que a gente fez na chamada, né? Quem honre o manto sagrado. Amanhã é guerra, né? O próprio torcedor do Fluminense na arquibancada, né? Chamando os jogadores dele para guerra no bom sentido, né? Dentro de campo, para duelar. E o Flamengo precisa duelar. Né? O que a gente viu contra o Bahia, o que o Júlio falou muito bem, foi uma vergonha. Foi constrangedora aquela vitória, constrangedora. Né? O time totalmente sem vontade, sem raça, sem disposição. Alguma coisa está vendo lá dentro. Né? Será que tem jogador aí que não está se sentindo bem com o outro? Não é criando crise, não, cara. Mas isso aí tem que ser deixado de lado, né? Papa e Júlio. A gente já viu o Petkovic, já na época do Edilson, falava que o Adriano tinha problema com o Pet. Enfim, mas nunca deixaram. Ninguém precisa ser amigo fora de campo, que representem um manto sagrado dentro de campo, né? O que a gente não vem vendo, né? Uma vergonha. O Flamengo com 2 jogadores a mais tomar, né? Um sufoco no final do segundo tempo, Bahia com 9 jogadores, né? O time andando em campo, andando, e que represente isso aqui. Se aquele 4-1 que o Flamengo tomou do Fluminense não serviu de nada, né, para esse duelo agora, Papa e Júlio, tem que mudar muita coisa no Flamengo. Então, para mim, esse duelo com o Fluminense, né, é o divisor de águas. Se o Flamengo perder para o Fluminense, é uma vergonha, assim, que eu falo vergonha, porque o Flamengo, cara, tem que dar alguma resposta para o seu torcedor. Né? Você vê, ontem mesmo chegou no meu chat, cara, inacreditável, um torcedor do Fluminense falando assim: vocês são muito soberbos porque vocês acreditam que tenham chance de nos eliminar. Olha o que o cara falou para mim. Que loucura. Ele falou que eu sou loucura, cara, para você ver que ponto chegou. Que loucura. Os caras acharem que vão chegar e vão ganhar quando quer. Então, eles são a última bolacha do pacote. Exatamente. Assim. Exatamente. Se isso não mexe com esses jogadores do Flamengo, cara, eu já desisto. Porque na época do Jorge Jesus, a gente perdia para esses caras de jeito nenhum. Entendeu? E depois que eles foram campeões de tudo, né, tivemos aquela vitória lá na época do Rogério Ceni, né, em 2021. Depois disso, não. Entendeu? Então, algo precisa ser mudado. Né? Loucura, cara. O cara falou no meu chat, né? O cara falou no meu chat, quem estava ontem na minha live, viu, eu destaquei, cara. Eu destaquei o comentário do cara. Eu não viajei, não. O cara falou que a gente estava sendo soberbo por acreditar na classificação do Flamengo. Ninguém estava falando que o Flamengo estava classificado. Para você ver que ponto chegou a soberba de torcedores do Fluminense, Júlio. É inacreditável. E aí, Gabriel? Cara, eu não consigo acreditar. O Flamengo tem um elenco mais caro do que eles. O Flamengo vive um momento difícil, um momento ruim de mudanças de treinadores, mudanças erradas de treinadores, de problemas do departamento de futebol e do elenco também, tá? Não dá pra gente tirar de cima do elenco, não. Jogadores acomodados e jogadores que não sabem honrar o manto sagrado e honrar o salário alto que recebem. Tá? Isso é um problema de elenco também. Jogadores do Flamengo, tá? Que não honram o salário que recebem. E vou falar mesmo. Tá? Tem uma série de jogadores do Flamengo que não pode mais estar lá. Muito jogador que já não poderia mais vestir o manto sagrado porque não tem amor a esse manto sagrado. Está ali por dinheiro e por projeção. O seu Vidal mesmo veio para cá por causa da projeção que o Flamengo dá. Para se manter na seleção chilena por mais um Visibilidade. tempo. Visibilidade, projeção. Para se manter na seleção chilena por mais um tempo, porque sabia que já estava no fim de carreira. Então eles vêm para cá para isso, para visibilidade e para ganhar dinheiro, que é mole. O Flamengo tem dinheiro, paga bem, paga em dia. Então esses cara vêm para cá para ganhar dinheiro e para ter visibilidade. Verdadeiros sanguessugas, como o Aldair botou aí. Isso aí. E verdadeiros sanguessugas. Então, meus amigos, que o Sampaoli perceba quem são os sanguessugas e coloque em campo somente quem quer jogar. Somente que o Flamengo, com os que querem jogar e mais a garotada, ainda assim é o elenco mais forte do Brasil. Pode mandar embora os caras que não querem jogar, não tem problema. Ainda assim é o elenco mais... Talvez a folha mais alta do Brasil. Talvez caia para a segunda, não sei. Mas tirando esses caras, por exemplo, que tem folhas que no caso, enchem a nossa folha, né? Deixam a nossa folha maior e que inflacionam a nossa folha, o Flamengo ainda assim é uma folha altíssima e tem um elenco forte. E tem muito garoto bom na base aí que acaba que não é utilizado. Olha o Matheus Cunha aí que estava pedindo passagem, o Santos jogando de titular
E ele é muito melhor do que o Santos, pô. Ah, mas Paparazzo ele ainda pode falhar, ele pode ir mal. Não. Isso aí, o jogador vai mal, vai bem, independente. Eu considero que o Matheus Cunha é mais goleiro que o Santos. Opinião minha. E tava lá. Daqui a pouco saía do Flamengo e arrebentava em outro time. Aí você tem uma série de jogadores que a fábrica não para. Vão subindo, vão chegando. E aí acontece o que o Flamengo fez ontem. Negociou o Otávio, que é muito melhor do que todos esses medalhões que estão lá. Negociou o Otávio, o Júlio, por 2 salários do Davi Luiz. O Flamengo negociou o Otávio futebol português, por 2 salários do Davi Luiz. Deco, 2 salários do Davi Luiz, o Flamengo negociou o Otávio. Dá pra entender um negócio desse? Um garoto bom, um garoto bom, um zagueiro, cara, tem o Otávio, tem o Cleiton, tem zagueiros ali. Você falou do Otávio, eu ia falar agora do Cleiton também, que o Vitor Pereira botou ele de novo para a base, né? Rebaixou. Exatamente. Então esses garotos não são utilizados, Júlio. Esses garotos não são utilizados e eles vão ficando para escanteio e são negociados depois por 2 salários desses medalhões aí. Salários do... Cara, vocês viram o jogo ontem? Rapidinho, ó, quer ver o negócio? O Vinição foi horroroso. Não, cara, você negocia o Vinição por 2 salários, por exemplo, ou 3 do Vidal. O problema do Vinição... Fica com o Vidal, gente, aí, sugando o Flamengo. E na época o Jorge Jesus não quis liberar o Vinição. Não queria. Tanto que o Jorge Jesus tentou levar o Vinição pro Fenerbahçe, né? E pro Benfica. Porque sabia a qualidade dele. Isso. Ele pediu que se fosse negociado até por um valor maior. Então, quer dizer, ele foi negociado muito barato pro Grupo City na época. Vamos lá, olha só, passar para vocês aqui. Não sei se vocês acompanharam isso. Agora o assunto vai ser bem tenso. Bem tenso. Se tivesse aquela musiquinha de suspense aqui, a gente colocava. O assunto vai ser bem tenso. O Deco sabe, acompanhou. O Júlio também acho que acompanhou. A gente estava falando do racha da diretoria, que, queira ou não, chega no elenco. Né? Não sei se vocês concordam comigo. Chega no elenco, chega nos jogadores, chega no técnico. Envolve questão de respaldo. Se os jogadores já não querem respaldar o treinador, o treinador fica ainda menos respaldado. Concordam comigo ou não? Quando você tem um racha interno. Sim. E aí o Globo publicou isso aqui. Como a gente não fez o programa antes, eu trouxe em outras redes, mas publicou isso aqui. Vocês viram isso aqui? Vice-presidente do Flamengo é suspeito de ter criado perfil fake para atacar desafetos. Não vi isso, não. Você viu, Deco? Não vi, não, cara. Você não soube dessa situação? Tô vendo agora. Você não soube dessa situação do Rodrigo Dunsch? Cara, eu não vi. Que ele teria criado um fake chamado Roberto Dodien e aí apagou? Então, mostrar para vocês que não somos nós que estamos criando qualquer notícia para atacar a atual gestão, tá? Vice-presidente do Flamengo é suspeito de ter criado perfil fake para atacar desafetos. A acusação recai sobre Rodrigo Dunsch, vice-geral e jurídico do clube. Perfil ataca também ex-aliados e torcedores que reclamam da atual gestão. Só que ele ataca também o tal Roberto Dodien, a gente não pode afirmar que é o Rodrigo Dunsch, estão ligando esse perfil a ele, porque o Rodrigo postou, vou ler aqui a matéria para vocês, até para a gente tirar de cima da gente qualquer acusação. Hoje em dia sabem como é que é, né? Tudo vira nota, né? Oficial. Então a gente está lendo o jornal O Globo, tá? E aí o que acontece? O Rodrigo Dunsch está sendo acusado disso, estão falando que seria dele, mas a questão, meus amigos, é que ele ataca inclusive pessoas da atual gestão, atacou o perfil do Roberto Dodien, que estão dizendo que seria ele, atacou até o BAP. Então isso gerou Olha, isso mudou a eleição completamente, para vocês terem uma noção. Porque houve um racha geral. Você não estava sabendo disso, não, Deco? Não estava sabendo, não. Meu irmão, matéria do Globo. Um pouco eu tô contando para vocês um racha absurdo na diretoria do Flamengo e que afeta o futebol. Né? Então, o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, estou lendo O Globo, mais uma vez, né? Depois não virem fazer notinha contra a gente. Eu fui retuitar um outro perfil e recebi uma notinha. Então agora eu dou o crédito, e aí, se um jornal como o Globo não for mais relevante do que o Paparazzo, me perdoem, eu acho que o Paparazzo rubro-negro, a gente sabe que a gente tem muita audiência, mas o Globo é mais relevante que o Paparazzo, concordam?
E aí, naquele episódio lá, utilizaram para enfeitar o pavão, me envolveram na notinha. Gostam de enfeitar o pavão. O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche, é suspeito de ter criado uma conta fake no Twitter para atacar desafetos e defender o clube e o presidente Rodolfo Landim nas redes sociais. A suspeita foi levantada após ele publicar um texto em sua conta oficial, em seguida apagar e publicar em outra, que é considerada falsa. Logo depois, esse perfil foi deletado. A galera printou tudo e aí ficou estranho. A informação foi revelada pelo colunista Guilherme Amado, do Metrópolis. A conta fake estava em nome de Roberto Dondien, né? Nome que começavam com as iniciais do Dunche, Rodrigo Dunche, Roberto Dondien. Olha que loucura. O alvo predileto dos ataques desse perfil era o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Em uma das mensagens em que Bandeira atacado, o perfil acusou o ex-presidente de ter sido responsável pelo incêndio no Ninho do Urubu. A postagem foi uma resposta a uma mensagem do Bandeira ao dia do nordestino, né? E aí ele falou o seguinte: você já visitou as famílias nordestinas cujos filhos você maltratou e deixou morrer no CT Ninho do Urubu? Você colocou as crianças em um container sem alvará e sem a licença dos bombeiros. O que tem a dizer? Hoje, o deputado Bandeira de Mello disse ao colunista que deve oficiar o Twitter, né, via Câmara dos Deputados, para identificar o autor do perfil. Eu recebi os prints e devo oficiar por meio da Câmara, como sou o principal alvo dos ataques. Não me surpreenderia se realmente for o Rodrigo Dunche. Olha, o Bandeira de Mello falando. Quem também recebeu mensagens de ataque foi o presidente do Conselho de Administração do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Antes aliado, ele rompeu com o grupo de Landim, ao qual Dunche faz parte. Perfil apontado como fake lembrou o quanto o BAP era odiado. Torcedores, em geral, que reclamavam da atual gestão do clube também recebiam respostas agressivas do perfil. Um deles, que reclamou do elevado valor dos ingressos, foi respondido com a seguinte mensagem: para de choramingar, paga a conta do time de craques ou então vai para o bar com a TV. Meus amigos, isso aí eu não sei, não tem nem palavras para uma frase dessa. Se ficar comprovado que foi realmente o Rodrigo Dunche, a matéria do ele trabalha no jurídico, né, do Flamengo. Trabalha no jurídico do Flamengo. A matéria do jornal O Globo, volto a dizer, o Bandeira de Mello respondeu, falando que não se admira se for realmente o Dunche. A gente espera que não seja, né? Que tenha sido um grande mal-entendido, mas o que é estranho porque teve essa questão do post da mesma frase, depois a outra, né? Inclusive vários perfis aí, como o próprio Tabet, criticando, falando que tem que ser muito burro para fazer o que fez, mas não citou o nome e tal. E aí o que eu queria chegar é o seguinte, inclusive, deixa eu só lembrar vocês que o Rafael, o Deco deve conhecer, Rafael Straut e Thiago Straut. Sim. São os dois irmãos e também, lá no caso, escritórios, né, parceiros deles da antiga gestão, né, o pessoal está, então, entrando com ação, estão fazendo esse processo todo aí junto com o Eduardo Bandeira de Mello.